bem-vindos a todos. Nós vamos iniciar hoje a nossa terceira aula de AutoCAD. Na aula anterior nós trabalhamos coordenadas como referência o eixo X e Y, né? Em que a separação da informação entre o eixo X e o Y é colocada vírgula. Então, por exemplo, eu posso selecionar comando linha 100,100. Isso quer dizer o quê? Que esse ponto está sendo criado na coordenada 100 no eixo X e na coordenada 100 no eixo Y. Agora nós vamos trabalhar com coordenadas polares. O que isso significa? Que nós vamos trabalhar com ângulos. Qualquer ângulo, né? Dentro do círculo trigonométrico, variando lá de 0 a 360, poderemos agora selecionar qualquer ângulo. E como é que nós vamos trabalhar dessa informação? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Coordenadas polares, ela preconiza aqui a utilização de dois símbolos, que vai ser o arroba e também o sinal de menor, tá? Menor que. Como é que eu vou inserir essa informação? Vamos imaginar que eu preciso criar uma linha em um determinado ângulo. Então eu preciso colocar a informação do arroba para dizer para o AutoCAD que eu estou trabalhando com coordenadas polares. Preciso informar o comprimento da linha, a distância que essa linha, né, vai percorrer. Então, o comprimento da linha. O símbolo de menor e o valor do ângulo. Tá? Então, por exemplo, nós ficaríamos com uma informação assim, arroba 50, sinal de menor, 30. E aí eu clico em Enter. Então, eu vou criar uma linha que ela tem comprimento de 50 unidades e, em relação ao eixo X, vai ter um ângulo de 30 graus. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó, é a nossa peça modelo que nós vamos criar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa peça modelo é criar uma linha vertical, tá? Bem no centro. No caso, essa daí é uma linha de simetria, que ela vai ter 60 de altura. Então, vamos lá. Então, eu vou utilizar aqui, ó, comando linha. No caso, a minha versão, pessoal, ela já está com as camadas configuradas. Depois eu vou fazer uma aula mostrando como fazer isso, tudo bem? Tá? Então vamos lá, comando linha, vou digitar 100,100 como um ponto de referência. Olha lá, vou aproximar aqui, ó, com o mouse. Aqui, ó, tá? Como eu estou com a ferramenta orto acionada, basta eu colocar o cursor do mouse para cima, digitar o valor, que no caso é 60, e dar Enter. Ele vai criar uma linha com 60 de altura. Dou Enter de novo, ele sai do comando. Tá aí, ó. Tá? Então, essa linha aí, ó, ela tem 60 de comprimento, ó. Vou só colocar aqui para que vocês vejam, ó. Tá? 60. Não se preocupem com as cores da linha, tipo de linha, que isso, no próximo vídeo, nós vamos detalhar essa informação. Então, eu criei aqui, ó. Por que que eu criei? Porque a nossa peça modelo, ela possui aqui, ó, 60 de altura. E olhem outra informação importante que nós temos aqui, ó. Essa linha, ela tem um ângulo aqui, ó, de 120 graus, né, entre essas duas linhas aqui, tá? E essa linha de simetria, ela garante que para cada um dos lados eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, imagina o seguinte, eu preciso criar esse ângulo interno de 60 graus. Muito bem? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o nosso layer de contorno. Vou pegar o comando linha. Vou colocar no endpoint, dessa linha aqui, ó. Vou desabilitar a ferramenta orto, ó. Então, veja que agora, a minha linha agora, ela está rotacionando aqui, ó, em qualquer ângulo. E é o seguinte, se eu tenho um ângulo interno de 120 e essa linha de simetria está exatamente no meio, eu posso considerar que para cada lado dessa linha eu tenho um ângulo de 60.
Bom, imaginando que o AutoCAD trabalha a partir do plano X no zero e que no sentido anti-horário ele tem valores de ângulo positivo, então eu posso criar, por exemplo, um ângulo de 30 graus aqui, ó, tá? Então vamos lá, ó. Então vou colocar a ferramenta aqui, ó, Shift arroba, vou colocar um comprimento de 40, né? Sinal de menor e ângulo de 30 e dou Enter. Olha lá, ele criou uma linha, vou dar Enter de novo para sair do comando. Ele criou uma linha aqui, ó, que a partir do eixo X vai apresentar um ângulo de 30 graus. Por que que eu fiz isso, ó? Só para a gente confirmar aqui, ó. Se eu clicar na linha de simetria e nessa linha que eu acabei de criar, eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, se eu tenho do eixo zero, do eixo X, né, o ângulo zero, e na vertical eu tenho 90 graus, então é só ver a diferença, tá bom? Bom, agora, para criar outra linha, eu posso utilizar o mesmo procedimento. Vou vir aqui, ó, pego o comando linha, clico agora. Só que agora eu tenho que criar um ângulo de 150, porque estou partindo do zero, caminhando até o 30, mais 60, 90. E se eu vou andar mais 60, vai dar total de 150. Então, arroba, vou colocar o comprimento da linha de 40, sinal de menor e o valor do ângulo, 150. E dou Enter. Olha lá, ele criou a linha novamente, vou dar Enter, ele sai do comando. Olha lá. Se eu clicar novamente, ele volta no último comando, que no caso era o comando linha. Tá? Então, vou dar Enter aqui. Olha lá, viu? E aí, ó, para a gente conferir, ó, clico aqui, olha lá, 120. Tudo bem? Bom, nossa peça agora, ela diz o seguinte, que entre essa face aqui, ó, e esta daqui, eu tenho uma distância de 70. Então, isso quer dizer o quê? Que para cada lado eu vou caminhar 35. Eu posso utilizar, nesse caso, uma ferramenta chamada Offset. Offset, ele vai pegar aquela sua objeto, né, aquela sua linha que você selecionar, e vai reproduzir exatamente a mesma linha na distância em que você determinou. Então, vou fazer o seguinte, ó, clico no comando Offset, vou digitar a distância que eu quero, que no caso é 35, dou Enter. Repare que o cursor ele mudou, agora ele se tornou um quadrado. Vou aproximar da linha de simetria, clico nela, vou colocar para o lado direito, clico com o botão esquerdo. Olha lá, ela já ficou gravada ali. Clico novamente na linha de simetria no centro, posiciono para o lado esquerdo e clico com o botão esquerdo do mouse. Ela ficou já configurada. Dou Enter, sai do comando. Então, o que aconteceu? Eu criei duas linhas com distância de 35 em relação ao centro. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, uma distância entre elas de 70. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar a camada de contorno. No caso, para quem está começando, pessoal, não se preocupe com a configuração, tá? Selecionei a linha, venho com a camada que eu quero, né? Que no caso é a linha de contorno, clico nela e faço a alteração. Dou Enter, opa, volta, clico aqui e ela fica fixa. Bom, vou utilizar agora uma outra ferramenta, porque vocês estão vendo que tem um excesso, né? Tá passando essa linha aqui, ó, né? Ela reproduziu exatamente a linha do centro, tá? Então esse pedaço aqui está passando. Vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta Trim. Então eu posso selecionar a ferramenta Trim, ó, o cursor já se tornou aí um quadrado e eu vou aproximar aqui, ó, da área que eu quero cortar. Mas olha só que interessante que aconteceu aqui, ó. Se eu aproximar, pessoal, ó,
Olhando dessa forma, parece que as linhas estão próximas, tá vendo? Mas quando eu venho aqui, ó, ele está selecionando a linha inteira. Vou aumentar aqui, ó, e veja que faltou um pedaço para essa linha chegar, tá? Então, questão de aproximação. Nesse caso aqui, ó, a gente pode utilizar uma ferramenta que eu posso pegar no mesmo local aqui, ó, que é a ferramenta Extend, tá? Então, onde está localizado o trim, do lado, Extend. Virou um cursor, virou um quadrado o meu cursor. Vou aproximar da linha, ó o que ele faz, ó. Ele vai estender, ele vai prolongar a linha até meu ponto de referência. A mesma coisa do outro lado. Dou Enter, sai do comando. Agora sim, ó, a ferramenta Trim, vou aproximar da referência, ó, então agora a referência ela está realmente marcada, porque eu aproximei aqui, ó, tá? Clico aqui e vai apagar a linha. Vou do outro lado, clico novamente e vai apagar a linha. Muito bem? Bom, a nossa peça tem uma informação importante, que é a seguinte, ó. Em relação a esse vértice, essa linha que tem comprimento de 30 está a 60, ou seja, bem no endpoint daquela linha inicial que eu criei. Então, ó, com a camada de contorno selecionada, vou clicar aqui, ó. Vou aproximar do endpoint dessa linha. Nesse caso, eu vou utilizar a função orto para garantir que está a 90 graus, ó. Vou posicionar para a direita e digito o valor, que no caso é 15, porque é metade do tamanho que eu quero. Tá lá, ó. Bom, e aí, professor? Como é que eu faço? Eu posso prolongar a linha para o outro lado? Sim, claro que pode, ó. Você vai clicar aqui, ó. Tá vendo que ele marcou os 3 pontos, o midpoint e os 2 endpoint? Clico aqui, ó, na extremidade. E aí, ó, com a ferramenta orto acionada, vou posicionar para o lado esquerdo e digito o valor, no caso 15, que é o quanto eu quero prolongar a minha linha. E dou Enter. Olha lá. A minha linha agora ela é exatamente uma única linha e que ela possui um comprimento de 30. Tá aí, ó. Verificando a nossa peça modelo. Pessoal, olha o que interessante que está acontecendo aqui, ó. Estou olhando aqui, ó, a única informação que eu tenho é que eu tenho um ângulo aqui, ó, de 35 graus. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, tá? E completar o ângulo, eu vou ter 180 graus, tá? Então, de 135 para chegar até o 180, eu tenho que caminhar mais 45 graus. É uma propriedade da matemática aqui, ó, que esse ângulo, tá? Ele também se refere ao ângulo que está sendo formado aqui, ó, tá? É um ângulo complementar aqui, ó. Então eu posso nesse ponto aqui, ó, criar um ângulo, tá? De 45 graus, que vai fazer com que eu tenha essa linha aqui, ó, tá? Vamos ver como é que nós podemos criar isso, ó. Vou pegar aqui, ó, a linha de contorno, comando linha, desabilitar aqui a ferramenta orto, posicionar aqui, ó, no endpoint daquela linha. E agora, ó, imagina o seguinte, estou no 0. Vou caminhar aqui 90, 180 e eu tenho que andar mais 45. Então, eu tenho que somar 180 mais 45. Vou pegar minha cola aqui, 180 mais 45. Eu vou ter que criar um ângulo de 225. Então, a partir do zero, eu vou caminhar até o ângulo de 225. Vamos lá? Então, vamos lá. Arroba. A distância aí vou colocar 60, tá? Uma distância aleatória. Menor 225. E dou Enter. Olha lá.
Repara aí que agora eu vou utilizar a ferramenta Trim, ó, para cortar o que está em excesso. Vou selecionar aqui a camada de cota. Vou pegar aqui angular, posicionar aqui, aqui, e aí está o meu ângulo interno de 135. Para a realização da outra linha, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Posso vir aqui, clico aqui e tenho que fazer a volta completa até 270 mais e chegar aqui do outro lado. Mas olha, pessoal, o que que acontece? No sentido anti-horário, o ângulo ele é positivo. Mas no sentido horário, o ângulo ele pode ser escrito com valores negativos. O negativo só indica se ele está no sentido horário ou anti-horário. No caso, vou trabalhar no sentido horário, então o ângulo vai assumir valores negativos. Então eu vou colocar arroba 60, vou usar a mesma distância, sinal de menor, menos 45. Dou Enter. Olha lá. Dou Enter novamente, ele sai do comando, criou uma linha que tem o ângulo de menos 45 em relação ao zero. Venho aqui, ó, corto com a ferramenta Trim que está passando de excesso, dou Enter, sair do comando, volto novamente aqui na cota, ó, só para a gente confirmar, ó, um ângulo de 135. Então tá aí, pessoal. Essa daqui não vou fazer a outra, porque não é o caso, porque o objetivo da aula é falar sobre coordenadas polares, tá bom? Forte abraço a todos aí. Até a próxima aula.